Mas vamos voltar à companhia, para chegarmos aqui à reta final desta nossa conversa. Eu, quando fiz a tropa, fui voluntário e fui colocado como adjunto do chefe das oficinas gerais na Força Aérea. Portanto, eu não percebi nada de estufador, de pintura, de arranjar carros, mas era o adjunto do senhor, que era um militar que passava os almoços nos copos e à tarde já não voltava. Portanto, quem é que geria as oficinas gerais da base? Eu, que não percebi nada daquilo, e um civil. E querem ouvir agora esta história deliciosa? O civil era cego. Totalmente cego. O senhor Luís. Corria com galgos. Ele é dali ao pé da OTA, corria com galgos. E eu, primeiro dia cedo, fiquei em pânico, tipo, então, mas o senhor é cego, ele é que controla aqui as fichas e aquilo tudo. Eu só dizia assim, sou Luís, o que é que eu faço aqui? Pois assim, pois assado, pois assim, pois assado. Mas onde é que eu quero chegar? Imaginem aquela arquitetura do Estado Novo, madeira, não é? Aquelas salas sumptuosas. Ali era o gabinete. E ele estava sentado na secretária e eu era o cabo, sentava-me aqui ao lado dele, então tínhamos a janela, estava para as oficinas. Eu, para ele era igual, não é? Porque ele estava ali e não via nada. Mas a rádio da antena, na RDP, estava 24 horas ligada. Ele estava 24 horas a ouvir a rádio. Portanto, daí eu ter puxado a questão da companhia. Mas eu queria concluir esta nossa intervenção, porque agora vocês vão ficar à disposição da nossa plateia, porque há aqui representantes de rádios locais. Eu comecei numa rádio local, como disse, e tenho um episódio muito rápido, que foi um dia eu estava a fazer um noticiário à meia-noite e começa a tocar a sirene dos bombeiros, e eu a fazer um noticiário e a ligar para os bombeiros, porque era só eu que estava a fazer rádio. E dizem-me do outro lado, amigo, nós estamos a ir para o fogo e tal. E eu, jornalista sem formação nenhuma, justiceiro, não é? Nós queremos informar e estamos a sonegar a informação sem pensar que os homens estavam a descer aquele coisa para pegar o fogo. Portanto, as rádios locais foram, como sabemos, as rádios que explotaram tudo isto. E temos aqui representantes das rádios locais que definharam um pouco, e as que sobrevivem e que tentam ter alguma qualidade é exatamente com um esforço inumano quase. Até que ponto é que a rádio atual não poderia olhar para as rádios locais e criar alguma sinergia? Não noticiários locais, não nada disso. Criar sinergias. Esta é a primeira. E a segunda é como é que vocês olham para este fenómeno que ao fim de tantos anos ainda resiste pouco, mas resiste, que é a rádio local. Bom, ainda bem que falou disso, porque eu continuo a acreditar que a sobrevivência da rádio está também, e a tal humanização, e a tal companhia, e a tal interação radica exatamente nas rádios locais. Porque nas rádios locais sabe-se com certeza, até porque ele depois vai às compras e mora ali à esquina da própria estação, sendo que a estação às vezes é uma assoalhada, não é? Ou até só uma casa de banho ou uma cozinha. Ele é daquele núcleo social. E, portanto, quer dizer, quando alguém está ao microfone, está a falar para a sua dona Albertina, que por tal sinal gosta muito de ouvir a mesma música sempre, a mesma música, e telefona, e há um diálogo. Aí sim, ainda existe muito. E acho que as rádios locais, para já, essa sinergia que se está a referir, eu diria que seria... eu não quero dizer como diz o Jorge Jesus, não é? Mas eu vou dizer que é uma faca de 2 gumes, não era assim que ele dizia? Era o que ajuda, Manuel Cajuda. Faca de 2 legumes era uma... Não, era o Jaime Pacheco. De 2 legumes. Era o Jaime Pacheco do Boa Vista. Portanto, mas como o outro tem a fama só dizer disparates, ficou com ele. Mas o facto é que acho muito bem que as rádios locais sejam suportadas localmente e que a interferência das grandes nacionais não se faça sentir em demasia. Para já, ao nível do noticiário, é muito mais importante saber o que é que está a acontecer ali, como também o próprio jornal local. As pessoas identificam-se com a sua terra. E vamos, por exemplo, para os Estados Unidos, que tem, obviamente, em termos de televisão e de rádio, as grandes majors, a CBS, a NBC, e também tem a Fox News, etc., ou a Fox só, mas depois também em cada um dos estados e em cada uma quase das ruas existe uma rádio dali. E essas rádios têm muita influência porque têm uma comunicação absolutamente umbilical com a sociedade onde estão acontece também nas envolvidas. próprias comunidades portuguesas nesses sítios, não é? E isso é muito importante. Portanto, eu presto a minha homenagem às rádios locais, não é por estar aqui o representante de uma, mas é assim, é isto que eu acredito, e de vez em quando sou convidado para ir dar uma entrevista, e realmente, lá está, nessas entrevistas, as pessoas entram para me fazer perguntas.
Quer dizer, hoje está cá o Júlio Isidro, então depois telefonam e falamos uns com os outros e tal. Portanto, quer dizer, a rádio também tem mais isso. E é uma forma, muitas vezes, mas mesmo muitas vezes, de obviar a dor e a solidão. Claro. Esquece só a palavra quando eu disse sinergia, está bem? Tira fora do que eu disse, só essa palavra. Eu queria só dizer que quando eu tinha 8, 10 anos, eu fiz um programa numa rádio local, que era um programa infantil, chamava-se Pim Pam Pum na telefonia. Era na rádio do Cartacho, que é de onde eu sou. E eu lembro-me que na altura toda a gente ouvia aquele programa porque eram crianças a comentar a cidade. As coisas da cidade, as coisas que se faziam na cidade. Depois tínhamos, claro, coisas infantis, tínhamos adivinhas e passatempos, as pessoas ligavam para lá. Uma vez fizeram um passatempo a adivinhar, eu tinha um cabelo enorme quando era pequena, a adivinhar o tamanho do meu cabelo, e quem ligou foi a minha mãe e ganhou o prémio. E esse tipo de coisas é tão próximo, é tão íntimo e é tão daquele sítio que não pode não existir. É mágico, não é? Eu não sabia que ela tinha trabalhado na rádio do Cartacho, porque eu podia ouvir a rádio na Ereira. É. Eu tenho casa na Ereira. E eu sou de Vila Franca, também podia ter ouvido. Pois, Estamos aqui dois ribatejanos de gema. Bom, a conversa é deliciosa, mas como percebemos, estamos em gravação, portanto, a conversa é deliciosa, mas temos que avançar um pouco. E eu creio que, de duas uma, se vocês tiverem mais alguma coisa para dizer, digam. Eu teria muito para vos perguntar, não consigo. Se a plateia quiser começar a colocar questões, é muito simples, o André entrega-vos um microfone e colocam a questão diretamente. Eu creio que não percam tempo comigo, porque junto deles, quer dizer... Vou ser o primeiro. Sim. Boa tarde a todos. Queria só que dissessem o nome, por favor. Primeiro Batista. Eu queria fazer aqui uma pergunta e também, ao mesmo tempo, lançar uma ideia. Ia começar pelo Sr. Isidro, que é aquele que mais calendários tem à minha semelhança, em relação aos dois. Será que não tem surgido entre o senhor, Fernando Correia, António Salas, João Paulo Diniz, eu não falo de vós, de uma geração mais nova, não tem surgido nenhuma ideia para fazer uma rádio nacional a sério, como aqui há uns anos o Rangel fez e companhia, como foi a TSF? Será que nunca surgiu uma conversa entre vocês, que são monstros sagrados da rádio e da comunicação? Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: também vou direcionar, peço perdão de estar a direcionar ao Sr. Júlio. Porquê é que será que nos últimos anos, nas rádios e até nas televisões, as vozes, 80% delas, são muito más? Ou más? Não tem vozes como antigamente. Eu lembro-me do senhor, do Correia, do Estrela, do António Pedro e outros, e hoje não há vozes como as vossas. Eu gostava que alguém soubesse. Eu sou amante da rádio. Nasci com a rádio, vivi com a rádio, ainda hoje gosto muito de rádio, os meus filhos sabem disso, e lamento profundamente que na rádio as vozes sejam muito más hoje. Eu às vezes quero ver um relato de futebol, porque eu sou amante também do relato, e não consigo ouvir, porque de facto as vozes são de facto muito más. Alguém sabe explicar isto? Começando por vós, neste caso os três. Portanto, a primeira pergunta é porque é que os monstros sagrados não se juntaram para fazer uma rádio de Xanã? E a segunda é porque é que há um déficit de boas vozes atualmente na rádio. Um déficit muito grande. Bom, eu, em relação à primeira, posso dizer que de vez em quando falamos dessa utopia, mas depois pomos os pés no chão e chegamos à conclusão de que este país não está para velhos. E, portanto, quer dizer, tudo o que é novo é que vale a pena. Aliás, a descrição que o Fernando Correia fez da forma como foi despedido tem a ver com a minha luta cotidiana para dizer às pessoas, ou para as pessoas perceberem, que embora o meu bilhete de identidade me diga, ou vos diga alguma coisa, as minhas meninas estão em perfeito funcionamento, completo funcionamento, e para além disso também não tenho perdido muitos neurónios com o tempo. Portanto, é evidente que eu sou um sobrevivente teimoso, porque alguns dos meus colegas, em princípio, terão desistido, ter-se-ão acomodado. Mas realmente não tenho dúvidas nenhumas de que neste país, que ainda por cima está cada vez a envelhecer mais,
cada vez nascem menos e nós todos duramos mais tempo, seria completamente normal que se fizesse uma rádio que não tinha que ser uma rádio para velhos, tinha que ser uma rádio feita com pessoas experientes, o que é uma coisa completamente diferente. Porque a Renascença também teve uma rádio que acabou por fracassar e a ideia era uma rádio dirigida à terceira idade. Acho que isto também não deve acontecer, mas se aparecesse uma rádio onde profissionais com muita experiência fossem capazes de alimentar essas 24 horas, ou pelo menos 12, não vamos pedir a pessoas de uma certa idade para trabalharem das 2 às 7 da manhã, que é muito desagradável, a não ser que se levantem por razões prostáticas, mas tirando isso, em princípio, não deviam trabalhar. Eu acho que seria muito interessante. Eu próprio já pensei num programa de televisão que teria como título Proibido a menores de 35 anos. Seria muito engraçado. O senhor é exemplo disso, desculpa interrompê-lo, tem um programa na RTP Memória que é um sucesso de audiência. E é um programa moderno. Portanto, o contrário dos calendários, o senhor não conta nada, não é? Não, e é um programa moderno. Precisamente. Por seguinte, porque uma coisa é nós falarmos do passado, outra coisa é vivermos no passado. Eu não vivo no passado. É evidente, não posso. Agora pediram para eu contar a história da minha vida, eu fiz um breve resumo, mas é evidente que em termos de rádio vai a 1968 e em termos de televisão vai a 1960. Portanto, eu comecei com 15 anos, tenho 80, passaram 65 anos de televisão, agora no dia 19 de janeiro. Mas eu acho que era muito curioso que pessoas experientes fossem contatados, já agora que há tantos canais, para poderem fazer uma rádiozinha. Aliás, eu próprio cheguei a propor aí a um canal de rádio. Agora estou muito feliz e muito tranquilo a fazer a 8ª temporada do Hotel Califórnia. 8 anos passaram de repente, e eu cheguei a propor um programa que se chamava Um Programa de Rádio. Chamava-se um programa de rádio. Porque enquanto a minha imaginação estiver a funcionar, eu invento coisas. E inventei a ideia de um programa de rádio. Vamos fazer um programa de rádio. Que não é o programa de rádio, não é o ar de ostentação, vamos fazer o programa de rádio. Não era um programa de rádio. À maneira da rádio que se fazia. Pronto, sem ser a tal dos estimados ouvintes. Em relação à questão das vozes, dou-lhe só um exemplo. O Luís Filipe Costa, provavelmente lembrar-se-á da voz dele, o Luís Filipe Costa ficou chumbado na emissora nacional porque a voz não estava dentro dos parâmetros que a emissora nacional exigia. Veja lá a voz do senhor Luís Filipe Costa. Não é? Portanto, quer dizer, hoje em dia o que eu penso é que subestimam essa questão, em favor, provavelmente, de razões estéticas e em favor ou em desfavor de um instrumento fundamental que é a voz. Juntando à voz outras questões. É que não é apenas a voz, é a dicção e, sobretudo, você está a fazer o gesto certo, é a ligação direta entre os neurónios e a voz, e a boca, se quiser. Isso é que às vezes há umas interrupções. Mas eu não estou aqui para dizer que hoje em dia é pior. Eu vou dizer e digo que hoje em dia há grandes profissionais, quer de rádio, quer de televisão. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas e quero realçar esse aspecto porque aquela coisa de no meu tempo é que era bom, não é verdade. Não eram todos bons, nem eram todas boas, nem os programas eram todos maravilhosos, nem a televisão, nem a rádio. É natural que a passagem do tempo nos crie um filtro. Ficamos com a ideia de tudo o que era bom olha, que naquele tempo era tão bom. Está bem, mas havia coisas também muitíssimo mal feitas. Mas, sobretudo, o que acontecia é que, em vez de haver standardização, na mesma estação de rádio havia uma grande diversidade. Vão-me dizer, pois é, mas isto agora está tudo compartimentado. Há rádio até aos 18 anos, há rádio até aos 30, 35, há rádio para a classe A, para a classe B, quer dizer, era rádio generalista. Também admito que na rádio generalista, hoje em dia, houvesse alguma dificuldade de estabelecer um público fiel. Mas
como ele dizia e com razão, era bom, era sintonizar, espera aí, há horas, ainda por cima agora não é questão da hora, porque vai-se logo buscar o podcast e ouve-se logo a seguir, não há problema nenhum, não é? Eu quero ouvir o programa X que está na Renascença, eu quero ouvir a Teresa no programa da manhã e vou ouvir, ou ouço ao momento, ou ouço noutra altura qualquer. Eu sei que, por exemplo, o meu Inesquecível tem mais público na box do que no momento exato em que é transmitido. Mas muito mais. Com uma grande vantagem é que a box contabiliza, enquanto que o resto são sondagens. E as sondagens a gente sabe o que é que dão em tudo, não é? Até em eleições. Portanto, em relação à voz, o que lhe posso dizer é isto, quer dizer, realmente às vezes eu ouço algumas vozes que eu preferia que fossem mais bem timbradas ou até questões de dicção que fossem educadas, como é normal, não é? Eu confesso uma coisa. Mas há belíssimas Mas vozes. podia só estou a falar... concluir, isso não é por falta de tempo que temos, é que há mais pessoas interessadas e a nossa Teresa também. Vozes para rádio, principalmente para rádio, para mim o mais importante é a voz. Claro. E confesso uma coisa, me desculpem, há muita gente que devia ser proibida de chegar a um microfone. Mas porquê é que pede desculpa? Porque há um estigma que é as pessoas da televisão e da rádio. As pessoas da televisão e da rádio sujeitam-se a pedir desculpa dos espectadores e ouvintes. Mas não, nós trabalhamos é para vocês. Vocês não têm que pedir desculpa pelas vossas opiniões. Não é? Quer dizer, acho que é compartilhada a mesma ideia, não é? Nós trabalhamos sempre para vocês. Como deve calcular, eu só não lhe digo que estou de acordo consigo ou em desacordo. Estou só a ouvir. Mas eu queria só acrescentar uma coisa em relação à voz, que é a voz é só um veículo. Eu ouço de manhã. Eu ouço música. Eu ouço. Pronto. Então vamos ouvir a voz bonita da Teresa. Nem todos. Eu estava aqui agora a ouvir a voz do Júlio ao meu lado e é incrível como se sente esta vibração no fim das palavras dele. Mas o Júlio, para além de ter uma boa voz, tem todo o conteúdo que tem e tem a experiência que tem, torna a voz dele ainda melhor. Mas a voz, apesar de ser de ouvirmos e dizermos esta voz é bonita, esta não é assim tanto, a voz é mais importante do que... Mas se me permitem, antes de avançarmos agora para a segunda pergunta, há aqui uma grande diferença. Esse intimismo que a voz antigamente provocava, nós ficávamos vidrados, fosse de homem ou de mulher, a tentar imaginar quem é que estava ali. Hoje, com o digital, já podemos ver a cara da Teresa, a cara do Zé Coimbra, manda-lhe um abraço meu depois, por favor, do Zé Coimbra, e portanto já conseguimos conjugar um pouco a imagem com a voz, etc. Mas ainda assim o que é engraçado, e vamos avançar para a segunda pergunta, é que não se perdeu a magia antes, pelo contrário. Olha, eu é? trabalho em televisão há imensos anos e de vez em quando ando de táxi. Meto-me no táxi e olha, levo-me não sei o quê. E o homem nem olha para trás, sim. É o Júlio Isidro, não é? Que engraçado. Acontece-me quase sempre. Com as devidas distâncias, Júlio, já me aconteceu a mim, foi estar a falar com uma marca de telecomunicações ou qualquer coisa, está lá o nome, ok, mas de repente ele diz-me assim, desculpe, mas não é o senhor da TVI? E eu, amigo, é e não é, fica assim um bocado encarregado. Mas vamos avançar para a segunda pergunta. Não, eu peço desculpa, porque havia ali alguém primeiro, mas estamos com tempo, estamos com uma boa energia, podemos não, cedemos, porque começamos a falar da rádio local também e aquele senhor ali faz-nos o favor de ceder um bocadinho da vez. Bom, antes de mais, congratular-me e dar os parabéns a quem foi, para mim, um grande exemplo e um grande ídolo da minha juventude, da minha adolescência. Toda ela, fui e sou um consumidor da rádio desde que me conheço, e Grafenal Ideal diz-me muito, inclusive o Mexa-se, portanto, onde eu participei aqui há muitos anos numa praia chamada Praia de Carcavelos. Portanto, para mim, o Júlio Isidro vai ter sempre aquela... Senhor Júlio Isidro, para ser mais correto, vai ter sempre aquela imagem de um profissional de mão cheia. Naturalmente, que aqui o que me faz dizer é que a rádio tem essa magia que o José Gabriel Quaresma já referiu. Acho que a magia da rádio é exatamente a voz. Por muito que se tenha, ou que se desvirtue a voz, a imagem, a voz ou a rádio é voz. E para mim continua a ser importante uma boa voz de rádio. Tal como dizia e subscrevo integralmente, é óbvio que a dicção trabalha-se, é óbvio que aquilo que são os conteúdos da voz e que nós temos para transmitir têm que ser trabalhados. E isso é que mexe com as pessoas. Até aí, subscrevo integralmente. Rádios locais. Eu represento a Rádio Voz de Alenquer, uma rádio que tem 39 anos de idade, fará 40 se, espero eu, que chegue no próximo ano. Vivemos com muitas dificuldades, é um facto, mas vivemos com a alegria e a paixão desta forma de comunicação. E a rádio tem essa grande vantagem quando
é rádio local, é rádio de proximidade. Temos um jornal Nova Verdade, que faz parte desta rádio, e toda esta nossa informação sobre o concelho de Alenquer, onde ela está sediada, faz todo o sentido. Portanto, daí que continuo a dizer que as rádios locais têm esta importância. Por outro lado, dizer também que a rádio local tem uma outra vantagem, que é conhecer quase pessoalmente os seus ouvintes. Eu digo quase, conhece muitos, não conhecerá todos. E é bom que não conheça, é sinal que estamos ou temos muita audiência. Em relação à RFM, uma das coisas que a RFM fez e que eu não é que esteja errado ou certo, nem é essa a minha questão, é mais uma observação. O porquê de tratar os ouvintes por tu. Já me questionei sobre isso. Inclusive, eu já partilhei esta minha opinião com gente da rádio. E gente que tem anos de profissão, profissionais da rádio. Entre elas, Nunes Forte, bem conhecido do nosso amigo Júlio Isidro, com quem tenho uma amizade bastante, enfim, vamos lhe chamar, acentuada. E é curioso que estas rádios, as rádios profissionais, rádios nacionais, melhor dizendo, às vezes fujam um pouco daquilo que era a sua essência para chegar mais próximo dos ouvintes. Eu acho que isso é um papel que pode funcionar, mas não me parece que seja tão necessário que isso aconteça. Não estou a dizer que está certo ou errado, volto a repetir. Por último, vou dirigir uma questão que tem a ver com o seguinte. O Júlio Isidro disse há pouco que a voz não subestima, e obviamente que é importante, tudo isso. A minha pergunta é mais os conteúdos. Neste momento a rádio que está ou é diversificada e que são vários os conteúdos que se abordam na rádio. Acha, na sua opinião, que está a faltar algo que seja interessante, que faça a diferença numa rádio, que não exista, eventualmente nem em televisão, e que seja tão importante para quem ouve, porque a rádio transporta-se, a televisão não. A rádio ouve-se no carro, a televisão eventualmente já não deve dar muito jeito. É isto que eu tenho para lhe perguntar. Bom, eu não sei o que é que falta à rádio, eu sei o que é que me falta a mim na rádio, não é? É evidente que eu faço um programa uma vez por semana e devo dizer que o meu maior desejo é que o fizesse pelo menos todos os dias, percebe? Mas isso é uma questão de ordem pessoal. Eu penso que o que falta à rádio, curiosamente, não é pelo facto de estar neste momento a trabalhar na Renascença, há vários programas da Renascença que têm iniciativas muito interessantes e, portanto, que estimulam as pessoas. A Renascença sai muitas vezes para a rua, o programa da manhã, às 3 da manhã, tem aquele tom suficientemente subversivo que é, e não é apenas por causa do extremamente desagradável, é o próprio registro do programa, é realmente muito interessante. Portanto, aquilo que eu penso é que seria normal que os apresentadores se assumissem também como realizadores de rádio. Porque nada melhor do que estar na pele do próprio para... eu penso logo, neste caso não existe, eu penso logo faço. E portanto, quer dizer, acho que dar asas à imaginação, mesmo que a transgressão seja, assim, ao princípio algo estranho, porque quando eu me lembrei de dizer ao meu chefe, por tal sinal, o meu chefe era nada mais nada menos do que um ex-colega meu, locutor, o João David Nunes, disse: olha, eu estou a fazer a Grafenal Ideal todos os dias das 10 às 13 e quero fazer um programa ao sábado para público. Para público, sim, num palco público. Mas estás a trabalhar 5 dias por semana, queres trabalhar 6, não há dinheiro, que é uma expressão que eu estou habituado a ouvir há muito tempo. Não há problema nenhum. Eu não te estou a perguntar por isso e, portanto, eu fiz durante vários anos um programa que foi mais do que um programa de televisão ou de rádio. Foi um caso social, eu diria, um caso de análise social, porque começou no Nimas com 180 pessoas e culminou no estádio de Alvalade com 50 mil. Estava lá, era um dos 50 mil. Eu também. Agora, as pessoas irem a um estádio ouvir rádio, não iam ouvir, iam ouvir rádio, é um fenómeno que até agora ainda não aconteceu. Pronto, há alguns recordes do atletismo que também duram muito tempo. Este meu está a durar até há tempo demais. Mas, de qualquer das formas, ainda ninguém meteu 50 mil pessoas num estádio para um programa de rádio, não é? E portanto, quer dizer, meter, acho eu. O que eu penso é que também as coisas também agora eram difíceis. Não sei, no Live Ed acho que foi mais, não foi?
Live Aid. O Live Aid, talvez. Mas estamos a falar do Live Aid, que foi uma estrutura inacreditável comparada com a tua. Eu fiz o Live Aid. Eu fiz o Live Aid de Londres. Infelizmente, o José Nuno Martins não quis ir para Filadélfia comigo e não fomos a Filadélfia. Mas estiveste em direto nesse dia. Teríamos ido a Filadélfia também. Mas isso é um outro caso, é evidente. Claro. Agora repara a dimensão do país. Não, mas é justamente a dimensão que eu quero comparar. A nossa e aquela. Tu meteste aquela gente toda no estádio tal como eles fizeram. 10 milhões de habitantes, estavam ali 50 mil, Claro. 50 mil a pagarem 50 escudos cada um, quer dizer, naquela altura. Mas o que eu penso é que, e a Teresa de certeza, por aquilo que eu concluí já da pequena conversa que tivemos, gosta de criar e de recriar. Eu, se fosse o diretor da Teresa, assim, faça. Porque o meu colega João David Nunes, olha bem, queres fazer? Não há dinheiro. Eu estou-te a falar de dinheiro. Não te estou a falar de dinheiro, pois não? Não. Então não há dinheiro, mas eu faço. Então onde é que há de ser? O Nimas, porque o Nimas era propriedade da rádio comercial naquela altura. E portanto foi precisamente por isso que eu fui, porque era a borla, não é? E depois começámos a fazer no Nimas, e depois do Nimas fizemos em pavilhões gimnodesportivos e foi crescendo para aí fora, fizemos nas açoteias, fizemos em vários sítios e às vezes já estávamos no estado de Alvalade com 50 mil meninos. E depois continuou, é evidente. Portanto, quer dizer, eu, enquanto chefe, se fosse chefe, eu não tenho vocação nenhuma para chefe, eu gosto mais de ser soldado raso, mas enquanto chefe, eu diria a todos os meus subordinados, entre aspas também, têm ideias, venham de lá. Venham isso. Porque é a única maneira de se evoluir. Só se pode evoluir, mesmo que seja um fracasso. Mesmo que seja um fracasso. Só rapidamente, a grande vantagem das rádios locais, que eu considero rádios escolas, que nos permitem fazer muito daquilo que o Sr. João Luís está a dizer, que é sermos autores, produtores, realizadores, locutores, que é aquilo que eu faço, no fundo. Eu produzo os meus programas. Sou eu que faço, desde a primeira linha que escrevo até à primeira palavra que eu vou emitir através desta máquina, não é máquina, se chama microfone. Pois. Esta é a grande vantagem das rádios locais, que nos permite fazer um trabalho que praticamente passa por todos os setores até chegar à locução. Era o que estava a Teresa a dizer, o tal programa infantil, Pim Pam Pum, quer dizer... Genial, com crianças a ligarem, é genial. E é na Rádio Cartazes, que infelizmente fechou. Pois é. Infelizmente fechou. Uma rádio Santarém também. Não, a Ribatejo FM, 83 ponto não sei quantos na Zambuja, 80 e tal em Lisboa. Éramos ouvidos em Lisboa na altura. Eu a dizer que os bombeiros não nos queriam dar informações quando os homens queriam ir apagar o fogo. Enfim. Se faz favor, tenha a bondade e obrigado por ter cedido o lugar. Bom, se for igual, eu vou-te procurar colocar duas questões muito sintéticas, mas antes não posso deixar de fazer uma breve introdução. Primeiro porque fui convidado só ontem e vi o flyer e com muito gosto abri, e por respeito ao ADN de João Isidro, afastamento da data de nascimento de todos que estamos aqui na sala. Para quem me conhece, eu não posso deixar de ser tal para colocar já coisas para ser gravado e que eles depois vão ouvir, podem não gostar, porque acho que nestas coisas, quando somos convidados para um programa deste, deveríamos ficar até ao fim a ouvir a intervenção dos três, porque aprendemos todos muito de gerações a gerações. A minha breve experiência, passagem pela rádio, como responsável de uma rádio, não como produtor, nem como repórter, nem nada, foi numa rádio local que também já fechou, e aqui aquilo levava a questão para duas questões. A primeira é que houve um período em que as rádios locais, ao contrário do que acontece no desporto e às vezes também na cultura, houve um período em que muitas rádios locais pensavam que estavam na primeira divisão em vez de se manterem nos distritais. E, portanto, foram assumindo custos fixos que depois foram engasgando as próprias rádios e tiveram que fazer a passagem de proprietários, passa a expressão, da forma fácil como aconteceu. Portanto, a Rádio de Alenquer é uma das sobreviventes que, se calhar, e outras,
se mantém ao nível daquela missão que também no desporto só há Cristianos Ronaldos se a fornada cá por baixo for feita, porque senão não há competições dos vários escalões. Isto é uma primeira nota nesse sentido. E perdeu-se um bocadinho durante... não sei qual foi o fenómeno, vocês saberão melhor nesse aspecto. A nota que eu gostaria de ouvir a vossa opinião, tendo aqui 3 gerações, o Quaresma está ali no meio, apesar da Teresa estar no meio, sou eu que estou no meio. Temos de idade. A Teresa tocou de leve, aliás, tocaram, mas perdeu-se um bocadinho algumas artes, alguns ofícios nas escolas para incentivar e motivar o espírito do que é fazer rádio ou fazer programas de rádio ou até mesmo de jornais. Isto até, eu sou daqueles que, tendo 62 anos, quando nós agora dizemos que perdeu-se o espírito do associativismo, a culpa não é dos jovens da agora, a culpa é a nossa geração de 60, 50, que desincentivamos que nas escolas houvesse aquelas disputas eleitorais associativas e, portanto, depois veio a pandemia, veio tudo isto, até na rádio perdeu-se essa cultura de incentivar o que é o espírito de uma rádio, o que é fazer uma rádio, e, portanto, estamos a pagar hoje em dia muitas destas coisas. Portanto, é um bocadinho esta análise que não é, antigamente era bom, antigamente havia menos solicitações e hoje ensinamos mais rapidamente a fazer um TikTok ou aprendemos com TikToks do que ensinamos nas escolas a fazer rádio ou jornalismo. Mas também não é isso, agora vamos começar um bocadinho para trás, mas não é isso também um bocado consequência de estarmos a viver no século XXI, o homem já vai a Marte, já está a montar lá casas e hotéis e apartamentos, não é um bocado a consequência de vivermos um bocado também já numa era muito mais avançada e com toda a legitimidade, porque faz todo o sentido que acabamos de ouvir, não é? Se me conseguir ajudar, a pergunta é porque é que não há investimento na educação? Basicamente é porque é que nas escolas não existe, digamos, a disciplina de rádio ou porque é que não se incentiva. Não é porque é que não se começa na escola com a rádio, tal como no desporto, como nos Estados Unidos começam com o basquete, com tudo mais, depois vão a profissionais, porque é que em Portugal, a pergunta não pode ser feita a ti, não é? Porque tu não podes responder, mas qual é a tua opinião sobre isso? Se achavas que poderia ser um apor, uma mais-valia? Eu acho que, mas aí já falamos de ensino, acho que é outro tema, mas acho que um ensino, quanto mais aberto e quanto mais experiências proporcionar, em vez de fechar, os jovens e as pessoas e esses futuros adultos vão ganhar sempre mais, obviamente. A rádio é uma das matérias, mas acho que se estenderá por muitas outras coisas também, mas claro que sim. Acho que a rádio, todos ganhávamos mais se as pessoas aprendessem a fazer rádio desde mais cedo, por exemplo. Mas já agora, a propósito, no tempo do Júlio Isidro não havia formação. Tinha uma belíssima voz, um bom ar, e passava nos testes escritos e, portanto, estava na rádio. Aqui é diferente. Sim, eu tive rádio na faculdade. Mas eu ia te perguntar como é que agora, hoje em dia, se faz a triagem, por exemplo, ir apresentar um programa para a Renascença? Ou seja, não, tanto quanto eu sei, não há cursos de formação de apresentadores de rádio. Não é? Mas eu fiz curiosamente eu fiz um na faculdade. Eu, depois de ter rádio enquanto disciplina, cadeira mesmo, eu fiz uma pós-graduação em rádio que fazia precisamente isso. Era uma formação intensiva que nos dava animação, locução e... Portanto, a academia está a acompanhar a evolução. Portanto, isso existe. Não sei se acredito que ele não seja o único, mas existe, pelo menos. É feita uma triagem, portanto é feita uma triagem com critérios, não é? Sim. E vocês quando saem da universidade, vocês, quer dizer, isto há muito tempo, mas quando saem da universidade, saem já com umas ideias diferentes de que a geração do Júlio, as gerações, até a minha, que é bem diferente da vossa, não saía, não é? Temos umas noções diferentes, mas temos sempre o respeito também, eu falo por mim, por tudo aquilo que foi feito, não é? Acho que há dois olhares aqui para a atualidade e para aquilo que a rádio foi. O antigamente é que era, ou antigamente não era como hoje em dia é que é. Acho que não é um nem outro, acho que há que olhar para os dois com o respeito e o seu contexto e elevar isso também, porque eu só estou aqui também porque o Júlio talhou o seu caminho e foi também
como é que eu hei de dizer, assim mais criativo, portanto, todos esses pequenos caminhos foram sendo abertos para um dia eu fazer o que faço hoje, portanto. Claro, isso é brilhante esta conclusão, não é? Que se não fossem os pioneiros, e eu incluído, não estávamos nós aqui, não é? Mas sobre isso eu gostava de comentar uma coisa. Quando diz que, por que não nas escolas ensinar a fazer rádio, eu devo dizer de uma forma que não é pessimista, é realista, porque não nas escolas ensinar a falar, mesmo antes da rádio. Já agora escrever, Júlio, primeiro a escrever. A questão que se põe, do escrever ao falar, sabe porquê? Porque hoje em dia o grande problema entre todos nós é que os órgãos de comunicação melhoraram substancialmente em termos técnicos e tecnológicos. Simplesmente o uso da palavra falada e escrita tem vindo a diminuir substancialmente. Portanto, com a conclusão, hoje em dia há muito melhores órgãos de comunicação e muito pior comunicação entre as pessoas. Vamos falar para casa dos nossos amigos e se atenderem os filhos, a dificuldade com eles para falar ao telefone é mesmo muito grande. Portanto, hoje em dia, pendurados no telemóvel, pendurados no iPad, ainda por cima a escreverem com siglas, porque já não é preciso escrever tudo, as pessoas deixam de saber escrever e deixam simultaneamente de dialogarem. A arte do diálogo, a arte da palavra, que é a última coisa que nos distingue realmente dos outros animais, também tem uma fala, só que nós não a entendemos, mas que nós temos uma linguagem, essa linguagem infelizmente está-se a perder, baseada apenas até muitas vezes em estereotipos. Eu costumo dizer que o léxico de algumas pessoas públicas mesmo, e não me estou a referir apenas a profissionais de rádio e televisão, estou-me a referir, por exemplo, a um qualquer dos muitos deputados da nação, o uso da palavra é realmente, o léxico é muito pequenino. Eu, quando tinha 15, 16 anos, juntava-me com os meus amigos no Café Monte Carlo ou no Café Monumental que Deus tem e fazíamos, por exemplo, jogos de linguagem de sinonímia. Dizia uma palavra e agora arranja sinónimos para isto. E nós fazíamos isso assim. E fazíamos sabatinas em relação a um livro. Todos líamos o mesmo livro e depois vamos falar do livro na página 33. Sabe o quê? Esse tipo de exercício, e não venham dizer que isto é reacionário porque é antigo, não. Esse tipo de exercício está-se a perder. Portanto, a capacidade de expressão está-se a perder. De tal maneira que eu próprio, quando agora acompanhei pela televisão que os exames vão passar a ser feitos já online, eu pergunto-me se esses miúdos já sabem, e gostava de perguntar isso a uma professora primária, a um professor primário, se já sabem desenhar as letras todas, primeiro com linhas grossas, depois com linhas fininhas, percebe? Se sabem escrever com as mãos. Há já escolas nos Estados Unidos onde já não é preciso aprender a escrever com uma caneta, com um lápis, não. Basta escrever no teclado do computador. Mas nós antigamente... Isto do meu ponto de vista, é perigosíssimo para a evolução da sociedade. O ser humano foi construído com os 2,4 kg médios de cérebro, uns têm um bocadinho mais, outros não têm lá nada, mas, independentemente disso, o facto é que foi feito com o cérebro e com a comunicação do cérebro à voz e às mãos. Hoje em dia, praticamente ninguém utiliza as mãos no sentido da mão de obra. A mão de obra está a perder-se. Não é por eu ser bricoleur e por eu ser aeromodelista, mas eu pergunto-me porque é que hoje em dia a miudagem conhece bem só os 2 polegares, não conhece mais que os polegares. Os outros dedos não fazem falta nenhuma. Mas, Júlio, havia uma coisa nessa... É uma visão que não é catastrofista, mas que é realista. É realista, porque nessa altura havia os opinion makers, nós víamos televisão, ouvíamos as pessoas, ouvíamos o jornal, ouvíamos artigos de opinião e opinion makers influenciavam a nossa opinião. Hoje há opinions, eu não sei qual é o sinónimo que devo aqui a encontrar, ou o nome, toda a gente opina nas televisões. Influenciadores, exato. Mas eu falo mesmo em termos de política, em termos de economia, de geoestratégia, etc. Isto para dizer o quê? Eu próprio, o que o Júlio está a dizer é completamente atual, porque eu próprio recebo, nós, Standard CNN, fomos formados por eles.
Portanto, confia em quem te guia, que é o que aparecer ali no teleponto é para tu leres. Mas, caros, esqueçam lá isso. Eu consigo ler porque improviso tudo em tempo real, mas é intragável quando eu tenho Filipe Vi lá ou Carlos 3 tracinhos. Está tudo a olhar para mim. Sim, Filipe VI em televisão é sexto, não é letra romana. Ali é Filipe Vi. Carlos III não é Carlos 3 tracinhos em televisão. É para se dizer, é como na rádio, é Carlos III. Quantas vezes eu tenho nomes agora nestas histórias das guerras, etc., e de improvisos, nomes do Mohamed não sei quantos, eu escrevo exatamente como digo e depois ponho lá sublinhado, que é para quem vier atrás não sabe, olha, ele não sabe o nome do homem. Eu escrevo exatamente como digo. Portanto, hoje em dia não há opinion makers, há gente que vai dar opinião à televisão e que depois leva a língua portuguesa dentro dos sapatos, maltratada, e que expõe ali. E ninguém os corrige, ninguém os reencaminha. E só para concluir, Júlio, os numerais ordinais são hoje em dia um enorme problema. Pois são, mas não só. Nunca é a 13ª jornada do Campeonato de Futebol. É a jornada número 13. Jornada número 13. Então, se passarmos de 20 para cima, então é sair. Mas só para acabar, para comprovar o que eles estão a dizer, é que nesses pivôs já me apareceu imensas vezes PK. Fulano tal disse não sei o quê, PK, que é porquê? No WhatsApp. Na televisão. Até porque é um PQ, não é? Sim, ou PQ ou PK, sim. O QQ de Eu isso nem sei ler. Sim, sim. Eu isso nem sei ler. Pois, mas sabe o que é que acontece? É que eu há tempo estava lá porque nós temos uma coisa os dois, somos passageiros da noite, que o meu horário é das 4 da manhã às 9, também, há 3 anos. E então aquilo aparece-me no teleponto e eu olho e digo assim, ok, eu percebo. Mas depois eu tenho que pensar, ou vou enviar um e-mail e vou dizer, malta, aprendam a escrever, porque é porquê, isto aqui não é o telemóvel, o que é que eu faço? Prefiro estar quieto, não é? Prefiro estar quieto porque não vou mudar o mundo. Mas eu acho que nesses casos aí... Não, e é pior, é que eu já tive essa experiência, prefiro estar quieto, já tive a experiência, que eu vou ter com alguém e ainda me olham de alto a baixo dizendo, olha, o que é que este quer daqui? Quem és tu para me estar a dizer que... E eu aí tinha que puxar dos galões, não é? Não faço isso. Mais perguntas existem? Eu não tenho... Tudo para o Sr. Júlio Isidro? Não, esta aqui por acaso é para os 3 mesmo. Então é para o Sr. Júlio Isidro e para a Teresa. Eu não tenho o meu nome é Rafael Batista, sou filho de São Arménio Batista. E curiosamente eu tenho uma característica que mais, provavelmente o Sr. Júlio Isidro não veio mais ninguém da minha geração, que eu tenho o seu nome. Ou seja, o meu pai quando estava a ir registar, o meu nome é Rafael, e ele não sabia que segundo nome é que havia de me colocar, e como gostava muito de si, colocou-me Rafael Isidro. Incrível. Por isso nós... Gostava de ouvir na rádio comercial. Nós, para além da paixão pela rádio, também temos o mesmo nome. Muito bem. Falando agora da paixão pela rádio é uma coisa que surgiu há cerca de 2 anos e meio. Eu não tenho formação em jornalismo, não sou jornalista. A minha formação académica, eu tinha mestrado de gestão. Trabalhava na área financeira como auditor financeiro, estava as melhores empresas do país, um dos 3 grandes também. Há 3 anos saí e junto com o meu irmão temos um restaurante e uma empresa de construção. Mas eu fui jogador, tenho curso de nível de um treinador, fui treinador há muitos anos e fui vice-presidente do clube também em Lisboa. Já agora que idade é que tem? Só para perceber um bocado. Tenho 31. Pronto, já tem uma vida cheia. Já. E há cerca de 2 anos e meio fui convidado numa conversa informal pelo Sr. Fernando Correia para ser o comentador desportivo da Bancada Central. A Bancada Central é só um dos programas mais icónicos da rádio. Faço todas as semanas com, para mim, um dos maiores nomes da comunicação em Portugal, que é o Sr. Fernando Correia, porque eu tenho uma grande admiração por aquilo que eu fazia há pouco da inteligência, porque de facto a forma como ele consegue aos 90 anos, que tem 90 anos, a destreza com que ele consegue gerir o programa, conduzir o programa e a inteligência com que ele gera tudo o que está à volta do programa em direto é inacreditável para mim. Quando ele me põe à prova e se tem que ser eu a gerir o programa, eu vejo uma rasca e por isso ele conseguiu fazer aquilo com aquela destreza aos 90 anos é soberbo. Então imagina o que é que aconteceu quando ele me disse assim, vou ter que me ir embora, ficas tu. Exato. Sim, é uma ginástica que as pessoas não conseguem perceber. Não é fácil. E eu gosto muito, e é uma paixão, eu costumo dizer até que aquela hora na rádio é a melhor hora da minha semana, porque de facto é inacreditável nós fazemos um programa em que as pessoas ligam para lá, nós não vemos as pessoas estão-nos a ouvir, e ouvir ouvintes a elogiarem-nos, a dizer que nós gostam muito de nos ouvir, gostam muito da nossa opinião, mas eu estou em constante aprendizagem, eu sou um novato, estou há 2 anos e meio nisto, e há 2 coisas que eu sinto que eu tenho que melhorar e é isso que eu quero falar convosco. Ou seja, não é uma pergunta, é mais um conselho. Porquê? Porque eu acho que a dicção e a forma como passamos a mensagem é muito importante, principalmente na rádio.
E o meu pedido para vós é: qual é que é o vosso conselho para alguém que está a começar para melhorar aquilo que é a dicção e a forma como estrutura as ideias para a mensagem chegar ao outro lado? Porque muitas vezes eu sinto que eu sei tanta coisa, porque uma das minhas paixões é o futebol, sem dúvida nenhuma, e agora a rádio também. E eu sinto que sei tanto e quero tanto mostrar que sei, às vezes é difícil ser sucinto e passar a mensagem. Ou seja, a minha pergunta e o conselho que eu vos peço é: qual é que vocês acham que é a forma de melhorar a dicção e de conseguir passar a mensagem da melhor forma possível para a pessoa que nos está a ouvir em casa, no carro ou em qualquer outro lado? Obrigado. Teresa. Eu acho que aí tens uma coisa muito boa, agridoce, não é? Que é o teu entusiasmo faz-te pensar mais rápido e por isso se calhar falas mais rápido e depois a dicção às vezes pode ficar perdida no meio. Eu acho que é falar devagar, acho que é falar com calma, dizer todas as palavras e se calhar às vezes fazer um exercício que é um bocadinho ingrato, porque fazemos isto tudo em milésimos de segundo. Aquele entusiasmo que nós temos de dizer uma coisa que temos de dizer logo é acalmá-lo um bocadinho, deixar ali mais 10 segundos e a seguir ele sai de uma forma muito mais confiante, muito mais tranquila. Depois, claro que se tiveres rinites e sinusites e assim, depois também é outra questão. Mas eu diria que... Por acaso isso é interessante o que está a dizer. Eu tento fazer isso, ou seja, eu ao início com muita vontade e sentia que tinha que baixar um pouco o ritmo. Só que depois há uma linha muito terna que eu sinto que existe entre baixar o ritmo e deixar de falar muito rápido ou ser uma seca. Então, mas porquê é que não vais fazendo assim umas ondas, não é? Sim, isso é uma boa ideia. Então eu sugeri a seguir, porque eu tenho uma resposta para ti, boa. Vamos ouvir o Júlio Isidro, que é para depois eu dar a minha resposta. Ora bem, o que eu posso dizer em relação a isso é a tal autocrítica que eu aos 18 anos, armado em Palermo, disse ao outro, que é isso que vocês devem todos fazer. É ouvir e não gostar. Começar por ouvir e não gostar. Portanto, não está bem aqui. Eu vou fazer de outra maneira. E depois, pelo seguinte, é porque esta geração, e eu também porque estou a trabalhar, somos vítimas de uma coisa extraordinária. Da mesma maneira que eu dizia que hoje em dia as pessoas, logo desde miúdos, falam pouco e mal, escrevem pouco e mal, também os órgãos de comunicação social têm uma grande responsabilidade. Sabe porquê? Porque aquilo a que chamam ritmo não é um ritmo, é a vertigem da vida, que é outra coisa. Quer dizer, é inimaginável. Eu já fui de propósito a um programa do Porto, portanto, está a ver, tendo ficado na véspera para falar do aniversário da RTP Memória e estive no ar juntamente com mais 3 colegas da RTP Memória 10 minutos, o que deu para aí 2 minutos e meio a cada um. Percebe? Isto é um erro, mas também agora pediram para eu escrevo muitas histórias infantis, pediram-me agora para eu escrever uma história também de crianças, ou para crianças, num livro que vai sair, cuja finalidade é uma finalidade filantrópica e de solidariedade, e disseram-me logo: não escrevas mais de 4.000 caracteres. Mas também às vezes quando me pedem opiniões para jornais, Júlio, o máximo, se faz favor, 800 caracteres. Isto para falar da escrita. Quando me pedem para eu fazer mensagens, faço montes delas com o telemóvel à frente, para um programa de televisão onde está a fazer anos o artista X ou Y ou Z, e o Júlio Isidro conheceu muito bem, ou lançou, não sei o quê, o Júlio faz o máximo 45 segundos a 1 minuto. Portanto, é tudo assim. Quer dizer, é porque não há conversas longas nem curtas. Há umas muito aborrecidas, porque a palavra chato não utilizo, porque para mim chato é outra coisa, muito mais incomodativa. Portanto, eu falo de outra maneira, eu nunca digo sempre aborrecimento e não chatice, como ouço frequentemente na rádio e na televisão, está institucionalizado, é a brasileira, no fundo é uma assimilação brasileira. Não há conversas aborrecidas, nem conversas brilhantes, ou portanto, longas e curtas. Tem a ver se são interessantes ou não. Não quero invocar esse tempo, posso referi-lo, mas quando eu vi a televisão nos primeiros tempos, havia um senhor chamado Vitorino Nemésio que se sentava numa cadeira, metia-lhe uma câmara à frente e o senhor estava a falar entre 35 a 40 minutos a contar coisas. E o país estava parado a ouvir um senhor a contar coisas. Eu gostava de saber quantos senhores é que há nesta altura capazes de contar coisas de maneira a ser interessante e não estar vinculado ao partido X, ou ao partido Y, ao interesse Y, ou ao interesse Z, percebe? E o professor Vitorino Nemésio estava ali.
a contar coisas à gente. Ou então estava o David Mourão Ferreira a falar-nos de poesia e nós estávamos interessadíssimos a ouvir falar de poesia. Ou estava um ex-colega do meu pai era formado em Filologia Clássica e em Histórico-Filosófica, tinha 2 cursos superiores, mas a Filologia Clássica tinha como colega um padre, o padre Raul Machado, que na televisão ensinava durante meia hora os portugueses a falar português. E o senhor estava ali a conversar connosco e nós todos estávamos a aprender e a apreender. Eu não estou a dizer que isso tenha que existir, mas vou dizer, com o número de comentadores por metro quadrado que há hoje em dia, arranjar-se-ia com certeza alguém suficientemente interessante, ou então o João Vilaré, que nos contava histórias maravilhosas, dizia poemas, e o irmão dele, Carlos Vilaré, acompanhava o piano. E nós estávamos colados a ouvir aquilo. Não tem nenhuma falta de atualidade. Tem falta daquela gente. A falta é daquela gente com aquela dimensão. Portanto, quer dizer, o uso da palavra... Eu raramente envio um SMS. São as minhas filhas que me dizem: papá, ela não responde ou ele não responde, manda um SMS. Ah, pois é. Porque a primeira coisa que eu faço é ligar para as pessoas. Eu ligo para as pessoas para falar com as pessoas. Mas pronto, às vezes há uma coisa qualquer, quando é que chega o orçamento do exaustor? E então lá tem que mandar. Afinal chegou o nosso rei para o fecho. Mas eu ainda não respondi. A minha resposta é dividida em 2. Uma, podes usar a inteligência artificial, a outra podes ter formação comigo, estou a brincar. O essencial aqui a sério é o que disse a Teresa. Eu costumo dar nas minhas formações uma técnica que é o ponto final no início de cada frase. Antes, quando nós dizemos ok, é assim, para quê? Se eu estiver calado e começar a falar, começo a falar, não preciso de muletas, correto? Portanto, o que a Teresa disse é o truque, e o Júlio seguramente ou subscreverá ou contrariará, que é a calma. A rádio, 2 segundos de silêncio ou 3 em rádio pode ser uma eternidade, mas o silêncio também fala imenso. E pode não ser. Exatamente. E na rádio, então, um silêncio, estão aqui 2 pessoas muito mais rádio do que eu, a rádio é silêncio. Portanto, aqui, se não quiser gastar dinheiro em ter formações, é seguir o conselho da Teresa, que é calma e respirar. Porque depois há uma coisa importante, corrijam-me, o diafragma. Se nós comunicarmos, e como eu estou a fazer, e creio que eles também, a trabalhar o diafragma, eu não me vou cansar. E ao não me cansar, estou, 1, oxigeno o meu cérebro, 2, reorganizo as ideias num nanograma de segundo, porque é isso que eu falo. Eu neste momento já estou num chip da pausa mental, podíamos estar aqui, não vamos estar até amanhã de manhã, a ouvirem-me ou a não dizer nada como não estou a dizer neste momento, e toda a gente a olhar para mim. Porquê? É a genuinidade, é a credibilidade que passa, não é a informação que está em causa. E isso vem do quê? Da calma, da tranquilidade. Porque se eu não estivesse a passar para aí autoconfiança, não resultava, correto ou errado? É verdade, eu só estou a subscrever o que vocês disseram, não é? Bom, o que a Teresa disse é dar calma à rádio. Quer dizer, eu entrevistei ontem o Fernando Tordo no meu Inesquecível. Poucas pessoas saberão, o Inesquecível é gravado, mas é gravado live on tape, ou seja, tal qual é feito. Não é mexido, só se caísse o cenário ou coisa assim. E em determinada altura o Fernando Tordo disse: eu gosto de estar aqui porque tenho tempo para falar e tenho tempo para dizer as coisas que eu penso. É precisamente, estão aqui os operadores de câmara, ainda bem que estão, mas estamos aqui os dois a conversar. E podem ter a certeza que é um dos atrativos, hoje em dia, da comunicação, é as pessoas poderem participar, porque os que estão à volta, gostam de estar na conversa. Se toda a gente estiver a disparar palavras, a metralhar palavras, eu tinha um amigo meu, era um modelista inglês, que falava tão depressa que eu batizei-o como o título, o Gunman Word. Ele só falava, aquilo era uma coisa impressionante. E eu dizia: olha, eu sei falar inglês, mas à velocidade a que tu falas eu não consigo aprender nada. E em português é a mesma coisa. Muitas vezes eu pergunto às minhas filhas que ouvem melhor que eu, uso mini-som, que é que ele acabou de dizer, particularmente uma outra coisa que a Teresa está de acordo comigo, é a última palavra de uma qualquer frase tem que ser audível. É a última. Quer dizer, não se pode deixar se pode deixar cair a última palavra ou a última sílaba. Porque quem deixa cair a última palavra ou a última sílaba
qualquer estrangeiro, os meus amigos ingleses, nenhum diz Cascais. Ora, Cascais. 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 Não ouvem o resto. Claro. Não ouvem o resto. E nós temos, então, em Lisboa, muito mais. Vá lá, em Coimbra fala-se uma outra língua portuguesa, não é? Mais correta, teoricamente mais correta. Mas não deixar cair a última sílaba. Isso é muito importante. E outra coisa que é a velocidade a que se fala, os vários timings. O humor, há coisas com imensa graça, mas têm que ser contadas com o timing certo. Ou a pausa que antecede o fecho, ou o precipitar da última frase para surpreender. Isso é uma questão meramente intuitiva. Eu já dei também várias aulas de apresentação na UAL e noutras universidades, e realmente aquilo que eu tentava explicar aos outros amigos é que eu nunca uso teleponto. Não uso teleponto nem escrevo texto. Eu escrevo ideias, que é uma coisa completamente diferente. Os meus guiões têm, em discurso indireto, Júlio diz não sei o quê. E depois eu digo. Claro, o meu guião só pode ser lido por mim. Claro. Aparece lá, o outro não está lá o texto. Quer dizer, mas eu não uso nem teleponto, nem ratinho de orelha. Para já não cabe, tenho aqui os aparelhos, não consigo meter ratinho de orelha para me darem ordens. Isto aconteceu-me há uns anos atrás, há poucos. Eu estava em casa a tomar um pequeno almoço e telefona-me o diretor de programa e diz assim: olha, não há ninguém para o programa da manhã, das 10 às 13. A Tânia Ribas de Oliveira está doente, de repente, o Júlio venha fazer o programa. Mas eu disse: mas é que eu nunca vi o programa. Não faz mal, venha. Tomei um duche, meti-me no carro e quando vinha no carro, pus em alta voz, chamei a produtora, disse: olha, vá-me dizendo o que é o guião do programa. Entra isto, entra aqui. Por acaso até entrava uma equipa de futebol do Canadá, portugueses do Canadá, o Sporting Clube do Canadá, ou do Quebec, ou não sei o quê, e mais um psiquiatra, e mais não sei o quê. Ela foi-me dizer do que era o guião. E quando lá cheguei, meteram-me um ratinho de orelha. E passado 10 segundos de eu estar a falar, estavam a dizer: olha, pergunte não sei o quê. Eu tirei logo aquilo, meti no bolso. Porque uma vez entrei na regi de um programa onde estava a diretora de conteúdos a dizer assim ao apresentador: ainda não fizeste a pergunta número 8. Epá, não. De certeza que a Teresa não precisa disso. Não a conheço, vou agora ouvi-la com muita atenção, ver se está lá há pouco tempo, agora no programa da manhã. A que horas é? É às 10. Às 10, pronto, é quando eu saio da CNN, dá para ouvir também. É fundamental, lá está, isto é também o lado humano. Eu prefiro enganar-me, Claro. pronunciar mal, a ter que ser amestrado por alguém que me está a dizer o que é que eu tenho que Júlio, perguntar. mas quem sou eu para te ensinar o que quer que seja? Mas eu ensino aos mais novos exatamente isso. O erro faz parte do ser humano. A audiência sabe que nós somos, para além de profissionais, seres humanos, e mais facilmente uma audiência de rádio, de televisão ou assim, admite e compreende imediatamente um erro nosso do que se nós errarmos e tentarmos escapulir ali entre os intervalos da chuva. Porque errar é humano. Não vale a pena. É a genuinidade, faz parte, não é? Fica muito mais autêntico. Eu não quero dizer que durante a hora e meia do Inesquecível eventualmente tenha pronunciado uma palavra mal, tenha gaguejado numa frase qualquer, um gaguejamento qualquer. Isto não é nada importante, isto é feito por pessoas. Claro. Mas como eu te compreendo, nós estamos a chegar mesmo ao fim. Sim, mas deixa-me só concluir a minha ideia. Eu dou todo o tempo. Estamos a chegar ao fim, é só o introito porque vamos chegar ao fim. Mas ainda temos tempo. Não temos tempo, não, é a última. Mas deixa-me então dizer. Uma observação, não é uma coisa? Então diz que eu vou. Diz. Não, é rápido, porque estávamos a falar do errar é humano, perfeitamente normal, é perfeitamente execuível que nós tenhamos um erro numa palavra que possamos dizer, num tempo verbal completamente distorto daquilo que é a existência do momento e na circunstância da conversa. Mas, às vezes, há tendência para, quando erramos, corrigirmos o erro. A minha pergunta ou a minha observação é nesse sentido. O que é que devemos fazer? Se devemos corrigir o erro, se devemos deixar ficar com uma naturalidade de um erro humano. Depende do erro. Há duas expressões que em televisão e em rádio eu nunca utilizei. O aliás. Nem eu. Nunca. E o temporariamente. Nunca. Lá está, como eu falava um bocadinho do léxico. Se o nosso léxico tiver mais do que 500 palavras, mais umas quantas, estamos ali e fazemos é evidente que fica mais comprido.
fazemos uma voltinha e vamos lá parar por outro caminho. Há outra coisa que eu nunca disse na minha vida, porque desmonta a magia. O que é a magia da comunicação? É assim, olha, tenho um minuto agora para responder, já não temos tempo, se faz... Nunca disse isso. É as coisas mais horríveis que Nós temos a obrigação horrível. de gerir o diálogo com o nosso entrevistado no sentido de sairmos sem ele sequer ter a percepção que tem que ficar calado. E tu, Teresa? Ouvimos isto sistematicamente. Olha, agora 30 segundos para dizer 30 segundos, mas porque as pessoas, eu às vezes olho assim, pá, ele já está a mentir. Está a dizer 30 segundos, mas lá dentro da regia disseram-lhe que faltava um minuto e meio. Pois, mas é sempre 30 segundos. Já sabe que mais, 30 segundos ninguém se despacha, não é? Claro. Mas isso vem desmontar a ideia da conversa. Agora que o nosso moderador esteja aqui a dizer que estamos na hora de terminar, sim, até porque eu tirei o meio-dia da tarde. E já estamos no meio-dia da noite, não é? Mas vamos só ouvir também a Teresa, porque a pergunta também era para a Teresa. Não há que pedir desculpa. Eu concordo 100% com o Júlio, eu acho que depende do erro. Acho que se eu me enganar e trocar uma sílaba, não volto atrás. Se eu me enganar e disser que era o concelho de um distrito, de uma coisa qualquer em Portugal, ou uma coisa mais factual, se calhar se eu sei que me enganei, posso dizer que posso voltar um bocadinho atrás. Na televisão é um bocado diferente, porque depende também do timing. Mas eu adoro o erro também, queria só dizer isto, e o erro... Quem não? O erro é o que nós somos. É maravilhoso. Também tem que existir. Quem não adora o erro? Sim. Quer dizer, o erro é fantástico. E rir é no mágico. erro. Sim. A rir no erro, eu começo uma notícia CNN com a minha colega ao lado, dos destaques, está a entrar o genérico e eu faço assim e ela começa-se a partir à gargalhada. E eu tenho duas hipóteses. Se eu faço assim, sei que é pior. Ela vê que eu estou a controlar-me, é pior. Então eu fiz assim, uma cara muito séria. E em segundos, quando acabam os destaques e entra a notícia que mais um ataque não sei onde em Israel, ela está assim, meio boca a rir e a outra séria a dar a notícia. E eu juro, fiz assim, dei-lhe um beliscão assim por baixo da perna, por baixo da mesa, porque tínhamos de ficar ali. Mas nós partimos a rir. Aqui havia duas possibilidades. Íamos pedir desculpa a seguir, quer dizer, era a pior emenda que o soneto. Então, estamos a rir a dizer que os meninos foram todos bombardeados e assim ainda vamos pedir desculpa. Aí deixamos passar. Agora, se for um erro importante, se eu chamar Joe Biden, se é que Joe Biden é o Presidente dos Estados Unidos, eu, a seguir, quando volto ao ar, tenho que dizer que não, o Presidente dos Estados Unidos é Donald Trump. Mas para fecharmos, falámos do erro e a pergunta também era para mim. Eu não posso contextualizar muito para não se chegar lá, mas pode ser uma coisa que aconteceu há muito pouco tempo. Troca de reféns de Israel. Breaking news, pronto, já chegaram onde é que foi, não é? Breaking news. Eu tive 3 horas em direto, com uma equipa fantástica, brutal, de um editor na regi, um realizador, uma assistente de realização, portanto, equipa mínima. 3 horas, pum, a dar tudo. Ninguém deu nada. Os outros canais não deram nada. Nós demos no princípio. Porquê? Porque eu sentei-me às 6 da manhã e aquilo era para ser às 8h30. E eu comecei a perceber, ali às 6h15, disse ao editor para a regi, olha, isto vai acontecer mais cedo, esquece. E abriram o Breaking News às 6h30 da tarde. Conclusão, os resultados, eu raramente perco para a concorrência há 3 anos. E este ano ainda não perdi. Só que, quando há Breaking News, é na CNN que as pessoas veem. E então fazemos sempre o dobro ou o triplo da audiência, ok? E as minhas olha, o ok é uma muleta que eu podia só fazer uma pausa e não dizer. Temos é que ter a consciência do erro, lá está. E eu das 6 às 10, Breaking News, fiz o triplo da concorrência, certo? Não interessa quem foi. Eu recebo uma mensagem no final, ou quase no final, a dizer-me assim: em Israel não se fala israelita. E eu respondi: eu sei que se fala hebraico, mas em 3 horas de emissão, se esse foi o meu único erro, ótimo. E esse erro vem numa sequência que é um momento de televisão único. Nós temos as famílias simultâneo com a CNN Internacional e as famílias dos reféns a comentarem os reféns a chegar. E temos o Henry Gals, que é o nosso correspondente, a ouvir a emissão. O que é que ele fez? Começa a traduzir em direto. Que é o momento de televisão que mais ninguém teve no mundo. A traduzir em direto. Ou se tiveram, foi fora de Portugal. O meu erro foi no fecho de rodapé, de improviso, com terabytes de informação na cabeça, dizer, bom, tivemos ainda a sorte de ter o Henry Galski a traduzir a israelita e a seguir corrijo. Bom, um minuto, não é israelita, não se fala israelita, é hebraico, mas entretanto já tinha a mensagem. Portanto, foi a grande emissão que nós fizemos, uma equipa reduzidíssima, que fez o triplo da audiência, que alavancou o dia todo da CNN de Portugal para ganhar o dia. A paga foi uma mensagem por causa de um erro que é genuíno, como se a pessoa que não interessa quem, que me mandou a mensagem,
nunca tivesse errado na vida. Não é? Posso só acrescentar mais uma Deves, coisa? deves. Eu acho que se nós formos ver vários erros que nós cometemos durante o dia andou à mesma. As coisas acontecem à mesma, a não ser que seja um momento estupidamente importante, uma coisa que faça do nosso erro o centro das atenções. Mas qualquer erro é só um erro, as coisas andam. Por exemplo, na minha primeira emissão na Renascença, nós, como se calhar sabem, não sei, abrimos as horas a dizer são 10 horas, são 9 nos Açores. São 11 horas, são 10 nos Açores. E no meio-dia há uma oração que é a oração do meio-dia. Então eu digo a minha primeira emissão e em direto, sentada sozinha. É meio-dia, são 11 nos Açores. E a seguir eu vejo uma coisa que eu não sabia o que era, que dizia Ângelos. Eu sabia, mas eu não sabia porque ninguém me disse. Eu não me lembrei, eu não sabia que logo a seguir havia a oração do meio-dia, então o que é que eu fiz? Eu tirei. Deste cabo de uma hora às Eu pessoas. tirei. Não, a oração tem 2 minutos, mas eu tirei. Eu pensei, eu não vou anunciar uma coisa que tiraste? ninguém me falou agora, eu não sei o que é, portanto eu não vou passá-la. Então eu tirei e a seguir chamo as notícias, chamo um jornalista que não estava lá porque estava à espera dos 2 minutos. Então de repente eu estou sozinha, começa a entrar o padre no estúdio, começa a entrar a minha diretora. Começam a entrar todos e eu percebi, ok, fiz a asneira, claramente aquilo não era para tirar e depois disseram, não era a missa, não era a oração do meio-dia. Não, que é só uma das coisas mais importantes, não é? Da Claro, eu programação. pensei, claramente foi um erro, não devia ter acontecido, mas primeiro, naquele momento eu não sabia que aquilo ia ser assim, que era eu que tinha de lançar, que aquilo tinha aquele nome, e depois também pensei, ainda assim eu não pedi desculpa, porque não ia voltar atrás nesse sentido, mas o dia andou. Portanto, eu pensei, foi um erro, era das E se coisas pedisses mais desculpa, chatas. ias reavivar o erro que se calhar até Pois. poucos Sim. tinham dado conta, não é? Sim. Essa questão da impunidade ou da imunidade dos comunicadores hoje em dia é comum. Mas recordo, nos bons velhos tempos do Rádio Clube Português, havia um noticiarista, meu colega, portanto, redator-locutor, Jorge Dias, que tinha uma voz extraordinária, um homem muito sóbrio, com uma grande cultura, escrevia muito bem e raramente se ria. Eu estou a falar no passado, desejo que ele esteja vivo, já não o vejo há muitos anos. E era completamente inviável imaginá-lo numa situação mais ridícula. E nós, quando líamos as notícias, citávamos sempre a origem da notícia. Naquela altura, o que estava na berra era a guerra do Vietnã. Ele abre o noticiário, a Rádio Clube Português, são 11 horas, as notícias. E a primeira notícia era de Saigão. E ele diz, Saigrão. E ele, que era o homem que nunca se ria, largou uma gargalhada. E depois largou outra. Começou-se a rir, E já não parou mais. deu o gong e foi-se embora. Ainda mal se estava a sentar na única secretária que havia na redação, que era o equivalente a uma assoalhada das pequenas, como a secretária sentou-se, tocou o telefone, era o Júlio Botelho Muniz, ainda ele estava a rir. Olha, tá? Quem fala? Jorge Dias. Aqui é Júlio Botelho Muniz. Vá-se rir para casa 8 dias. Foi suspenso 8 dias. Mas eu, Júlio, ainda hoje estou para saber como é que o meu diretor não me ligou a mim e à Rita Barão Mendes a dizer, ou mandou uma mensagem a dizer o que é que aconteceu. Pois. Porque nós estamos a falar no início do jornal. Estão a entrar os destaques e ela Pois. está a ler os destaques e está. Está hoje é o dia mundial e eu ao lado a morder-me todo, não é? Porque aqui depois contagia imediatamente. E são segundos, não é? E uma coisa é entrarmos a rir a dizer que mais um ataque israelita em Gaza que matou mais não sei, outra coisa é entrarmos a rir a dizer que o homem foi à lua e caiu do carrossel. Uma Pouca coisa gente assim, não é? saberá que o Vítor Espadinha, o ator Vítor Espadinha, comediante, foi também meu colega, redator-locutor no Rádio Clube Português. E tinha um grande vozeirão também. Tinha, sim senhor. Tinha, não tem. E fazia um programa tem, chamado tem. Europa, que era um programa. Ele tinha estado em Inglaterra e tinha apreendido a linguagem das rádios piratas, da Radio Caroline, concretamente, e trouxe um bocadinho o estilo disco jockey para Portugal. Eu gosto imenso dele. E também estava a fazer uma madrugada. E, portanto, era muito difícil, durante a madrugada, ter que escrever mais notícias, porque já não havia mais para ler. Mas ele tinha o mesmo papel das 3 para as 4 da manhã, por exemplo. E, de repente, faltam 5 minutos ou 3 minutos para a hora certa e o técnico vai chamá-lo porque ele estava a dormir sentado na tal cadeira, na única cadeira que havia, na única secretária da única assoalhada que havia ali para nós. E, pá, notícias. Ele levanta-se e vai a correr para a cabine
com o papel, suposto papel das notícias na mão, e quando disse, são 4 horas da manhã, rádio para português, as notícias, olhou, tinha trazido o agrafador. Não tinha notícias. Não tinha notícias. Deu o gongo e veio-se embora. Mas eu penso que o Sr. Júlio Tempo estava a dormir naquela altura. Foi uma sorte para ele. Porque realmente, quer dizer, é mesmo muito difícil. Eu dou muito valor ao que ele está a fazer. É mesmo muito difícil trabalhar, digamos, fora de horas. É uma provação muito grande física, mentalmente, metabolicamente. Mas chegamos agora sim ao fim. Chegamos ao fim. Deixa-me contar aqui uma. Deixa, mas eu vou pré-fechar, tu é que vais fechar, portanto vais contar a história e fechar. Não, vou contar uma história que eu Antes de acho fechar, que posso fechar ou abrir, tanto faz, não é? é que eu só queria dizer uma piada que tinha a ver contigo, que é, lembras-te que antigamente na TSF, quando estava o jingle no ar e o jornalista se atrasava a dar os destaques, nós que trabalhávamos na TSF em casa dizíamos assim, olha, a impressora encravou. Não tinha os papéis dos destaques, mas o jingle estava sempre a tocar. Era essa piada que eu queria tentar e que não resultou pelos vistos. Por isso é melhor falares tu. Não, deixa-me. Esta questão do erro é uma questão muito interessante. É uma questão. Foi muito bem posta por vós, pelo menos naquilo que eu consegui ouvir. Mas há erros e erros, de facto, é verdade. Há erros que devem ser corrigidos, há outros que não. Porque em rádio, na televisão é pior, mas em rádio, na altura dos princípios da rádio, a rádio era consumida como uma coisa única, não havia forma de gravar coisa nenhuma, não havia podcast. E recordo-me perfeitamente que um locutor, como se dizia naquela altura, ao enganar-se de uma palavra, se pedia perdão para corrigir, fazia pior. Porque se não corrigisse, a pessoa que ouvia ficava a pensar se ouviu mal ou se ouviu bem. E portanto, passa. Agora, e aconteceu-me uma coisa que é incorrigível, que eu estava a fazer um noticiário a 2, antigamente havia muito, e agora há também. Na rádio, se fosse na televisão, tinha acabado a televisão, mas foi na rádio, estava com uma colega que depois fez uma excelente carreira na televisão, estávamos a ler um noticiário, assim, vis-à-vis, no tempo em que havia os chamados postos amadores, Clube Radiofónico de Portugal, Rádio Graça, Rádio Peninsular, Rádio Voz de Lisboa. Os minhocas. Os minhocas. Estávamos a ler, porque fazíamos parte, ambos, de uma coisa chamada, de triste memória, chamada Secretariado Nacional de Informação. Mas, de triste memória politicamente, mas muito boa como escola para nós, miúdos. E ela sentou-se, começámos a falar, tal, noticiário, tudo impecável. Éramos, digamos que, representantes, éramos a voz do Estado, não é? Entre aspas. Calhou-lhe a ela a notícia que envolvia um senhor de grande prestígio na altura, que era o Sarmento Rodrigues. Mas esse senhor Sarmento Rodrigues era Comodoro, que era assim uma patente altíssima. E ela leu assim: partiu hoje para Moçambique o cu do Moro. E aí eu parei, olhei para ela, cu de quem? Cu do Moro. Mas, epá, e a seguir, Sargento Rodrigues. Epá, eu acabei. E ela percebeu-se do erro e nunca mais disse nada. Isto é trágico, porque de facto nós somos miúdos, éramos miúdos, e podíamos ter posto em causa tudo. Porque chamaram ao senhor Comodoro Sarmento, ilustre membro se não era do governo, era do status, sargento e cu do Moro, é terrível. Mas há outros erros que passam perfeitamente. Eu estava numa coisa chamada Lisboa 2, que atualmente é a Antena 2 da RDP. São música sinfónica, palestras, aquela coisa. E eles tinham os programas de locução vinham para a mesa em papel de seda, que é horrível, porque fazia um barulho tremendo, e escrito à máquina, a máquina de escrever, e por abreviaturas. Eu estava com o João da Câmara à minha frente, estava a fazer estágio, mas em direto. E era a apresentar uma ópera cantada por... E então vinha
em vez de soprano vinha SOP, ponto. Em vez de tenor vinha TEN, em vez de baixo vinha B, ponto. Epá, eu nunca tinha entrado em Lisboa 2 e levo com aquele pincel à frente. Epá, e fiquei, sabes o que é, um miúdo a tremer, estava a estagiar, epá, e quando vi, só lembrei-me, soprano. Epá, mas foi tudo o que eu consegui dizer, porque é o tenor, chamei tenente. Epá, o João da Câmara ficou, ele era todo música, ficou branco, translúcido, e ele disse ao tenor, tenor, e eu respondi e tudo em direto, tenor que também era tenente. Deslumbrante. Epá, isto é o erro, emendar o erro é terrível. Agora, em relação, desculpa, eu não sei se apanhei isto, mas em relação à rapidez da fala, à dicção, à forma como se fala, a passar a mensagem. Foi o penúltimo assunto antes de chegares. Não há nada como um relato desportivo, seja ele qual for, hockey patins, futebol, até propriamente o atletismo, que seja melhor para ensinar uma pessoa a falar. Porque tem de ser rápido, mas tem de ser compreensivo, tem de ser entendível, tem de perceber o que ele está a dizer. E tem de ser rápido, tem de dar emoção e tem de saber fazer as pausas quando as deve fazer também. Porque não há nada pior do que dizer que o fulano de tal rematou a baliza e a bola passou a arrasar o poste quando a bola passou pela linha de canto. Mas se no relato disseres fulano de tal tem a bola, vai tirar, tirou! Esta pausa põe o ouvinte em casa, ou é golo ou não é. Com o barulho da bancada ainda por cima Claro, a acentuar. É a pausa certa. É verdade. Então aí dizes, ou o guarda-redes defendeu, ou é golo, ou foi para fora. Portanto, as pausas têm de ser feitas no momento certo. E a rapidez no relato não quer dizer trapalhice no relato. Não. Tem que ser muito bom a falar, tem que... Eu ouço atualmente, e podem dizer, o rapaz está com ciúmes, com inveja. Não, mas ouço relatores atualmente fazer coisas inacreditáveis. Fazem tudo menos colocar-me dentro do relato de futebol. É uma narração, é uma reportagem com 22 gajos, 2 pontapés, é uma bola, é terrível. É a reportagem mais difícil de fazer. Mas se acompanhares isto com uma velocidade desmedida, com termos que não têm nada a ver com o futebol, que muitas vezes são bélicos. O futebol atira muito para o belicismo, é? Quase parece que estamos numa guerra. Vê bem os termos que os relatores utilizam. São terríveis. Quando o desporto não deve ter nada de bélico, não é? E portanto, aprender com um relato de futebol eu acho que é fundamental. Quem faz um bom relato de futebol faz o resto. Faz tudo o resto. Se for capaz de fazer um grande relato bem feito, faz tudo o resto. Porque sabe depois dosear, falar como deve ser, com alguma calma e com a rapidez necessária para transmitir emoção a quem o ouve. E essa emoção tem a ver, naturalmente, com o perigo da jogada, tem a ver com o desenvolvimento da jogada e tem a ver também com outra coisa, que é a verdade dos factos. É essencial para um relator de futebol, por exemplo, dizer onde está a bola. Porque se não disser onde está a bola, naturalmente que o ouvinte é levado à certa. Porque a bola pode estar na grande área e o relator pôr perigo naquilo quando a jogada ainda está no princípio. Portanto, é fundamental fazer isto. É bom para uma escola de rádio. Outro dia eu estava a ver um canal de televisão de clube, onde se faz muito má televisão, e ouvi uma repórter a falar, não consegui perceber nada do que ela disse. Falava para ser uma metralhadora. E sentia-se que ela estava com nervosismo tal que tinha incapacidade de falar. E não há ninguém que ponha aquela menina numa escola que até era bonita. Mas não interessa. Não há ninguém que ponha aquela miúda numa escola. Pode dar uma excelente repórter. Tem é que ensinar a falar.
ensinar os tempos certos. Não custa nada. É só treino, escola. Mas nesta altura penso que nem isso há. É aqui uma pequena achega, mas não é por cantar o hino nacional. Não é por dizer a minha pátria está em perigo. Eu não sei o que se é melhor relator desportivo. Isso não quer dizer nada. Narrar os factos como eles são é fundamental. E a nível da comunicação? Como? A nível da comunicação, uma vez falamos de voz, rádio, mas a televisão também, é importante o timbre da pessoa e a dicção dela, porque há pessoas que eu não sei se sei de criticar se está calado por pena de terem um problema de doença vocal. Eu vejo um locutor do Correio da Manhã, o que é falar sobre, e agora vamos falar com o fulano tal, que passa ali, você não quer dar... É fanhoso. E eu penso assim, será que devo louvar terem dado emprego a este homem que tem esta deficiência? Eu, quando dava aulas, dizia aos meus alunos, a primeira coisa para se falar na rádio ou na televisão é ter voz. Se não tens voz, vais embora. E ficavam ofendidos comigo. Vejo no Correio da Manhã locutores do interior. Marco, pedia-te só, por favor, não, conclui, mas que seja aquela coisa tão chata que seja rádio, porque tenho um tipo há 10 horas aí atrás de ti a fazer-me assim. Ok. Assim, mas não é por ti. E eu faço assim, e ele, e faz assim, e ele. Mas conclui, vá, não é por mais um minuto ou dois. É porque, de facto, a comunicação, noto que aqueles que dão voz às mensagens que deviam ter uma voz minimamente padronizável e compatível com a qualidade destes dois homens, são referência para todos nós, noto que há um desprezo pela qualidade vocal, pela maneira de falar, que a própria eloquência. Portanto, eu acho que as pessoas que são porta-vozes de notícias deviam ter o mínimo de requisitos. E eu vejo no Correio da Manhã, atualmente, eles arregimentam locutores em cada canto do país. Epá, por exemplo, existe a pronúncia das beiras. Pronto, que é uma pronúncia natural. E agora estamos aqui na taberna do H.B. Então um concerto esta noite com os Lucky Dopes. Epá, e eu falo, sim. Mas será que eu devo estar a ser exagerado quando peço uma pronúncia um bocadinho mais padronizada nacional? Ou é bom que se meta em cada terra um locutor? Os Lucky Dukes vão atuar, os aqui na Feira de São Mateus. Marco, se vais para os Açores não se percebe nada então depois do que dizem. Temos um problema grave. Mas vou dar a resposta a quem direito e a seguir terminamos mesmo, porque por incrível que pareça, o nosso podcast, que eu costumo dizer podcast, mas é podcast, já vai com 2 horas e 15, o que quer dizer que tem sido muito bom. Ao contrário do que poderia parecer, era para ser 1 hora, 2 horas e 15, está a ser fantástico. Obrigado aos dois. Eu acho que pode ser. Eu quero só muito rápido agradecer e depois o mais Fernando uma vez fecha, o convite e dizer que aprendi aqui muito hoje e que é muito bom e é um privilégio ouvir-vos e estarmos à mesa a falar destes temas. Deixa-me só também dizer a minha parte, depois o Júlio dele e tu fechas. Eu também foi um privilégio muito grande aprender aqui durante estas 2 horas e um quarto com vocês. Foi de facto uma aprendizagem. Para além, obviamente, de eu estar de peito inchado e ter uma foto com o Júlio Isidro e com o Fernando Correia, não é? Para pôr nas redes sociais com 2 grandes ídolos que eu tenho, porque eu também tenho ídolos. Júlio, conclusões da sessão. As minhas conclusões são as seguintes, é que eu disse isso já há bastante tempo, gosto muito da rádio por 2 razões essenciais. Para já porque gosto de criar imagens através da palavra. E gosto muito de criar e recriar a palavra. E isto é como quem lê um livro. Quando as pessoas estão a ler um livro, estão a imaginar visualmente o que está ali no livro. E quando alguém fala e conta uma história, está a fazer com que os outros, que estão do outro lado, recriem essa história, que a reinventem, se necessário for, em versões das mais diversas. Portanto, quer dizer, para mim é sempre um enorme prazer falar da rádio e também a razão essencial que me vai levar a que, quando eu me decidir sair da frente das câmaras e ficar só na rádio, vai ser um alívio, porque finalmente vou poder fazer rádio de pijama e sem fazer a barba. Muito bem. E agora, o nosso querido Fernando Correia com as honras da casa, tenha a bondade. Foi uma primeira experiência valiosíssima em termos de almoços temáticos.
Acho que é muito bom para a cultura portuguesa que isto aconteça mais vezes. Festejamos a rádio da forma que consideramos mais importante. A ter uma figura como o Júlio Isidro junto de nós é gratificante. Ter a Teresa que está a dar, digamos assim, em comparação com o Júlio ou comigo, os primeiros passos na rádio, enfim, não será bem assim, mas quase, é também muito bom para ela, sobretudo, porque está a caminhar, está a ir ao encontro do seu ideal, do seu desejo, a rádio. E mesmo que um dia vá para a televisão, como aconteceu com o Júlio, e de alguma forma comigo também, mas e se eu fosse diretor, acontecia comigo. Em escala mais reduzida. A rádio é a melhor escola que a televisão tem, é a rádio. Eu acho que todas as pessoas que fazem televisão, não digo que sejam todas, mas a maioria passou pela rádio, ou começou na rádio. Isto significa que é importante ter formação radiofónica. E, portanto, eu agradeço a vossa presença. Acho que estes almoços temáticos devem continuar. Vamos celebrando os dias tal como eles foram propostos. Esta celebração do Dia da Rádio foi uma proposta da Unesco em 2011, aliás, a pedido da Rádio Espanhola. E a Unesco fez uma coisa mais ainda, e que nós hoje não tratamos aqui, mas trataremos ao longo do ano, que é pôr um tema para cada ano da rádio. O tema deste ano são as alterações climáticas. Por alguma razão, a Unesco endereçou, pediu à rádio para se preocupar durante um ano, 2025, até ao próximo Dia Mundial da Rádio, em 2026, com as alterações climáticas. Isto significa que, de facto, as coisas não estão a caminhar da melhor maneira, pelo contrário. E, portanto, vamos continuar a fazer, celebrando os diversos dias que vão aparecendo aí, de forma que os consideremos importantes também para o nosso encontro. Falei no Dia Mundial da Arte e o Dia Mundial da Voz, que se podem juntar no mesmo dia, aliás, são em dias seguidos, 15 e 16 de Abril. Certamente que o dia 15 de Abril será bom para fazer aqui, no outra altura, o almoço. Agradecer a todos aqueles que se inscreveram, pedindo, sobretudo, aos que vieram ao almoço, que contem aos seus amigos aquilo que se passou durante este almoço. Não para nós, sob qualquer ponto de vista que não seja o cultural, é esse que está em causa. E já agora quero dizer-lhes que o Grande Ofício da Arte e Cultura, que é uma entidade privada, particular, está apostado não em substituir, não podia, não tem bagagem para isso, nem é a sua missão, a Secretaria de Estado da Cultura ou o Ministério da Cultura, se houver, mas sim dar uma ajuda a que haja mais acesso à cultura, através de conferências, através de palestras, através de almoços temáticos, através de visitas de estudo, através de idas às escolas e, sobretudo, de leitura. Eu acho que falta ao povo português saber ler. Há muita gente que tem bibliotecas em casa e que não abriu ainda um dos únicos exemplares que lá tem. E isto já ultrapassa de facto as marcas, porque os livros foram escritos para serem lidos, não são objetos de decoração. E, portanto, fico feliz pela vossa adesão, muito obrigado, e os registros destes almoços ou destes eventos estão aqui, em podcast, ou seja, permanentemente, em qualquer altura, podem ouvir aquilo que se passou. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também.